Cordelista deve ser xereteiro e enxerido, para ouvir disse-me-disse, conversa de pé de ouvido, e poder falar sem rogo da mulher que tocou fogo no negócio do marido. Eu estou desenhando um cangaceiro. Eu gosto muito de desenhar cangaceiro pela vestimenta, pelo chapéu. É muito plástico, tem uma beleza infinita. O cangaceiro em si é uma coisa muito bonita, né? Uma coisa muito ornamentada, sabe? Então eu adoro fazer cangaceiros. É uma coisa que é um ícone dentro do meu trabalho, assim, é uma referência muito forte. Olha, isso aqui vem de uma tradição de família. Papai era um poeta cordelista, um poeta popular. José Soares, o poeta repórter. Há informações de que um jornalista da época, que fazia parte da equipe do Diário de Pernambuco, chegou uma vez na banca de papai e viu os folhetos de acontecimentos de época que papai retratava, né, nos anos 60. E aí achou que papai tinha aquele faro jornalístico de poeta, né? Aquele faro jornalístico. E aí disse, poxa, é um poeta repórter. É um poeta que descreve, que narra fatos e acontecimentos do dia a dia. E aí ficou esse nome, poeta repórter. E eu tento dar continuidade não como poeta repórter, porque eu acho que papai foi insubstituível, mas meus cordéis também tratam de temas ocasionais, de acontecimentos, tá? Mas sem pretensão nenhuma de ser o poeta repórter. Eu acompanhava papai em viagens que ele fazia para vender cordéis nas cidades do interior, do Agreste, de Pernambuco, aliás, do Nordeste todo, do sertão. E eram viagens com uma mala de cordel na cabeça, né? Papai com uma mala e com outra mala, e a gente chegava em cidades do interior e tinha que conseguir o pão de cada dia, o sagrado pão de cada dia, vendendo cordel. Então, minha vida, daí o meu carinho, o meu amor pelo cordel, a minha importância pelo cordel. Vendíamos em feiras, né? Fazíamos uma feira no sábado, depois a gente saía de uma cidade para outra, para fazer domingo aquela feira também. E às vezes até na própria, algumas cidades do Nordeste tem feiras até as segundas-feiras. Então a gente escolhia determinadas feiras. A gente já sabia as feiras onde tinha uma usina próxima e havia pagamento dos funcionários, dos agricultores, do pessoal do corte da cana, né? E ali tem um dinheirinho, tem uma graninha, então vamos lá. Então era uma luta muito bonita, sobretudo, né? Aguerrida de um pai de 14 filhos, né? Cordelista que acreditava no seu trabalho. O papai não era xilógrafo, o papai era um poeta cordelista de bancada. A banca de papai no Mercado de São José era um ponto de encontro dos poetas cordelistas, dos xilógrafos que vinham das cidades do interior. Então, J. Borges sempre passava por lá quando vinha a Recife, Costa Leite, Dila e tantos outros. E eu, menino curioso, estava ali ao lado do meu pai, que escrevia cordel, e às vezes precisava de uma capinha de cordel. E aí o problema, nem sempre podíamos contar com o J. Borges, que morava em Bezerros, Dila morava em Caruaru, Costa Leite morava em Condado. E eu ali como filho, né, uma certa vez, por precisão mesmo, me propus a fazer uma capinha de cordel. E aí fiz, papai já usou na capa do cordel dele, comecei a fazer de outros poetas também, não é? E fui fazendo, e só depois que papai morreu, em 1980, foi que eu me dediquei assim a escrever cordel. Até então eu não escrevia cordel. Eu tenho um respeito muito grande pro papai e tinha um certo medo de ser criticado quando mostrasse a ele um cordel que podia estar com o pezinho quebrado, uma rima mal feita, né? Então aquilo ali me causava um medo danado, porque papai era um mestre no assunto, né? A Sesc TV percorre o nosso Brasil com certeza.
Do Recife a Porto Alegre, de Sobral a Fortaleza, investigando a cultura, a nossa maior riqueza. Procurando a singeleza da viola que se afina, do verso quando começa e da quadra quando termina, para dar o seu apoio à cultura nordestina. Eu fui muita coisa antes de ser repentista. Fui comerciário, trabalhei em banca de revistas na época, revistas e jornais proibidos, né, porque foi perto da época do golpe de 64, o nome da barraca era Yuri Gagarin, essa barraca foi até incendiada lá em Caruaru. Eu fui garçom, eu fui entregador de pães, eu peguei mala na estação, peguei balaio na feira. Eu usei diversas atividades agora já sabendo que tinha o dom da cantoria, que meu pai era cantador, era escritor popular, ou folheteiro, ou cordelista, como chamamos hoje universitários, que meu tio era cantador também. Eu tinha aquilo ali, aquela arma, né? Aquela carta na manga. Só que eu não queria usar porque na época, como tudo no mundo, não acontece, havia um certo declínio, né, da cantoria. Os cantadores envelheciam rapidamente porque cantavam muito por boemia e também por desafios, e não usavam a cantoria praticamente como uma profissão, usavam como um suporte. Havia sempre um segundo meio de vida, que podia ser um emprego na prefeitura, uma agricultura, podia ser fotografia, podia ser qualquer uma outra coisa, mas cantador sempre tinha uma outra arte fora a cantoria, um outro trabalho. E como viajavam muito a pé, como bebiam muito, fumavam muito, as coisas eram muito difíceis, então havia aquela queda quando os cantadores chegavam aos 50 anos, 50 e poucos anos. Hoje é o contrário, o cantador com 50 anos, ele está no auge. Aqui do meu lado nós temos João Lídio, né, um dos cantadores da nova geração, sertanejo, mas que reside em Gravatá, para onde veio muito cedo. Seu pai é um apologista de cantoria, Lenildo, a sua família toda é abnegada da arte do improviso, e devido a essa hereditariedade e essa influência, ele abandonou os últimos empregos, né, para dedicar-se inteiramente à cantoria. Como de costume, os cantadores hoje, com uma mentalidade diferente daqueles cantadores do passado, procuram incentivar os novos quadros, né? Para que o valor se dê nessa arte nordestina, a geração se aproxima, a viola se afina e o povo dando valor a uma cultura divina. Um dom que ninguém ensina, como das cordas vocais, o verso feito na hora e em cantiga e festivais. Mas conosco é diferente e um velho trabalha mais. O violeiro repentista, ele cria o verso na hora, tá? Ele faz na hora, a partir de um mote, ele faz na hora. O cordelista é mais um poeta de bancada, como é o meu caso, como é o caso de papai, como é o caso do Borges, do Costa Leite, do próprio Dila, que são poetas xilógrafos. São poucos poetas xilógrafos, né? Conta-se nos dedos.
E a diferença é essa, o poeta de bancada senta-se sobre uma banca com um papel e uma caneta e faz o verso ali na hora, leva alguns minutos, até horas. E o poeta repentista, o violeiro repentista, ele faz na hora ali, em questão de segundos ele faz. Tem que ser bem metrificada, tem que ser bem rimada, tem que ser bem coordenada, tem que obedecer a concordância, né, gramatical, não pode ser tu com você, tem que obedecer plural e singular. Os poetas geralmente trabalham em cima de duas ou três modalidades, como por exemplo a sextilha, o verso de 6 linhas, setilha, o verso de 7 linhas, tá? Basicamente a sextilha, tá? E quanto aos violeiros repentistas, eles têm uma gama maior de diversidade de trabalhar com, sabe, com outras modalidades, até mais difíceis mesmo. Não que os poetas populares não saibam fazer o que eles fazem, mas que no cordel a gente vê muito o cordel com sextilha, com setilha. Você pode amanhã, você sair daqui e copiar e escrever sextilha, escrever 7 linhas, como os cantores fazem, né? Copiar a melodia dos cantadores, aprender a melodia, escrever. Agora, cantar de improviso, você tem que nascer com o dom. Como você nasce com o dom de pintar, com o dom de fotografar, com o dom de dançar, com o dom de esculpir, né, com o dom de ser poeta sonetista, com o dom de escrever, tudo é um dom. Você apenas aperfeiçoa, né, lapida aquilo ali, se prepara. Então, uma sextilha é um verso de 6 linhas. Eu vou exemplificar um. Pobre vive de teimoso é um ditado que diz: se eu pegasse um pé de pobre, cortava pela raiz. Deus não mandou plantar pobre. Pobre nasceu porque quis. Dá para observar que a segunda linha rima com a quarta linha, que rima com a sexta linha. Então é uma sextilha. Estou começando a gravação, o desbaste inicial. A primeira coisa que se faz é fazer o contorno da gravura, o contorno entre a parte que vai ficar em alto relevo e a parte que vai ser desbastada. Na gravura popular, além do Costa Leite, do Borges, de quem sou amigo de todos eles, tem um gravador assim que eu considero, assim, entre os gravadores populares, para mim o mestre mesmo é o Dila, José Cavalcante Ferreira Dila, de Caruaru. Esse é um dos caras que eu mais admiro, né? Timbaúba, meus senhores, é uma cidade linda, é pacata, hospitaleira, de uma beleza infinda. Se quiser nos visitar, sua presença é bem-vinda. Veja bem, assim, eu acho que é importante, por exemplo, para o poeta cordelista, que ele mora numa cidade do interior, que ele tem essa visão das coisas do interior, do sertão. Né? Porque o cordel é uma forma de literatura popular, muito do povo mesmo, sabe, muito do povão em si. É o jornal do analfabeto, antigamente muita gente aprendeu a ler, lendo cordel. Então,
O meio ambiente em si, o local onde se vive, o habitat onde se vive, é muito importante para o cordelista. Então esse foi um dos motivos pelos quais eu vim morar aqui na cidade do interior. Eu sempre quis morar num lugarzinho assim, num pezinho de serra, onde eu tivesse uma visão bem aberta das coisas que estão acontecendo, que não sofresse tanta influência da cidade grande. Tá? Porque isso é bom para o cordel, de qualquer forma, e principalmente para a gravura popular. Esse aqui é um cantinho todo especial, onde eu exponho nossas edições, os cordéis que são publicados pela Folhetaria Cordel. Folhetaria é um nome que a gente dá, se bem que não existe esse nome no nosso vocabulário, a gente criou folhetaria, porque trata-se de folhetos de cordel. Então eu gostei muito do nome e uma homenagem ao cordel, citei o nome cordel na minha folhetaria. E aqui é onde a gente expõe o nosso catálogo de obras, né, que hoje já chega a mais de 100 títulos, de obras de minha autoria e alguns títulos de papai, de José Soares, o poeta repórter, e de um ou outro poeta que, vez por outra, publica algumas coisas conosco. Totalmente independente, desde o momento da criação até o momento da digitação, da impressão dos cordéis e até o momento da venda também. O cordel aqui é tudo, cordel e a gravura é quem sustenta a família. Aqui no espaço da minha casa, a Folhetaria Cordel fica aqui na minha própria casa. A gente dispõe de alguns computadores, de várias impressoras, e a gente faz tudo aqui, tanto a xilogravura quanto o cordel, tudo é produzido aqui mesmo na minha casa. A produção das bolsas, isso foi ideia do Marcelo, né? O Marcelo chegou de uma feira e falou para mim, Dina, os clientes estão pedindo muito bolsa com estampa de xilogravura. Eu estou pensando em procurar uma costureira. Aí eu não sou costureira, mas aí eu falei assim para ele, vou tentar, eu faço uma para ver. Ele falou, não, mas tem que ser uma coisa bem feita. Aí eu falei, quem disse que eu vou fazer mal feita? Aí fiz uma e foi um sucesso. Pronto, ele faz a estampa, esse aqui é ele que estampa, né? Com uma tela, esse aqui é a tela. Aí faz os dois lados, aqui eu vou costurar. Hoje, comparando com o tempo que ele começou, está muito valorizado. Nas universidades estão procurando, alunos de escola pública mesmo, os professores sempre vêm aqui com os alunos. O cordel está sendo muito divulgado. Nós estamos na Lagoa do Fernando, no casarão cultural de Batista Celerino. Aí o começo de tudo é a família de Batista Celerino, os pais, os tios, eram ouvintes daqueles cantadores que me antecederam, né? E talvez até meu pai, cantadores da velha guarda, cantadores de 100 anos passados, né? 80, 90, 100 anos passados. E eles continuaram essa tradição que passa de família, né? De pai para filho, de avô para neto, de tio para sobrinho, e resolveu eles e seus irmãos construírem no local onde o tio deles e o pai faziam essas cantorias, eles construírem esse casarão, que é dedicado ao forró pé de serra, dedicado à cantoria, dedicado à embolada, dedicado à declamação, dedicado ao aboio. E nesse casarão ele conseguiu reunir todos esses apetrechos que vocês estão vendo aqui. Nem se bebe, nem se fuma, mas se escuta repente. Se leia a biografia de Manuel Pedro Clemente, olha o fim de Vila Nova e a vida de Zé Vicente. Vê se a arte do repente a cada apresentação, sem importar a idade, defendendo a profissão, garantindo o futuro da arte da geração. Mas quem vem ao casarão tem que encontrar de primeira livros que falem de Pinto de Louro e Pedro Bandeira, e a fotografia pura de Severino Ferreira.
defendida em toda parte. Um poeta que pois canta, vem por toda e qualquer parte, valorizando o seu grito, defendendo a sua arte. A ideia do clube é para que nós junte mais gente para as cantorias pé de parede, que a cantoria pé de parede é fundamental, né? É uma coisa desde o tempo do meu pai que ele criou, teve essa atividade aqui de fazer sempre a cantoria pé de parede. E para isso nós estamos juntando essas pessoas para fazer uma corrente maior, para divulgar realmente e aumentar os apologistas da cantoria pé de parede. Aqueles cantadores que já disseram que a cantoria está se acabando porque eles estão se acabando, ou a cantoria está no final porque eles estão em fim de carreira, são altamente soberbos e têm uma visão muito curta do futuro. Você tem uma visão larga para você saber que uma coisa como a cantoria não pode se acabar porque um cantador famoso morreu Zé Faustino Villanova, a cantoria não acabou-se. Morreu Pinto do Monteiro, a cantoria acabou-se por isso? Não. Morreu Zé Duda anteriormente, a cantoria acabou? Não. Morre amanhã Ivanildo Villanova, Geraldo Amâncio, Oliveira de Panderas, Pedro Bandeira. Não, a cantoria não se acaba. Quando eu escutei pela primeira vez, apareceu o gosto, né? A questão de gostar, de se interessar por aquilo ali. E com o tempo eu fui aprendendo a fazer. Às vezes de improviso, por conta própria, às vezes escrevendo. É uma prova de humildade você ter 40 anos de profissão, você ter 30 anos de profissão e você dizer, rapaz, amanhã ou depois eu posso até não cantar mais, eu vou logo preparar aqui alguém, eu vou logo investir aqui alguém. O investimento qual é? É você levar para uma cantoria com outro cantador e dizer, ó, minha gente, a gente vai dar uma vez aqui a esse cantador, é muito bom, é novo, vocês vão ouvir, daqui a uns anos vocês vão convidar, vão contratar. Isso eu tenho feito e outros cantadores têm feito e tem dado resultado, né? Dado resultados brilhantes. Então aqui tem o Cordel sobre a Estrada de Pernambuco, tá? Eu trouxe para tu dar uma olhada, de repente, né, a gente ver se ficou alguma coisinha faltando, para a gente fazer uma correção e poder fazer uma publicação maior. Com certeza. A importância é a continuidade, né? É saber que tem pessoas ainda interessadas em escrever cordel, em ler cordel, em pesquisar o cordel, como é o caso do Cleidson. E hoje faz a universidade, né? Está fazendo a universidade e que é dedicadíssimo ao cordel. É amigo dos poetas, lê outros poetas e, sobretudo, escreve cordel. Isso, para mim, vale muito, essa continuidade, essa coisa de geração em geração, sabe? Eu acho isso muito válido, muito legal. Ó musa, flor do espaço, canoros de minha serra, vos peço inspiração, os cantos de minha terra, para poder expressar os versos que a mente serra. Todas as cidades da terra, agreste e litoral, zona da mata sertão, fronteiras e capital, que fazem com que sejamos uma nação cultural. Em seguida, começando a declamar as cidades, tal, fica tudo Recife, Araçoiaba, Gameleira e Carpina, Primavera, Quipapá, Dormentes, Petrolina, Ipojuca, Cumaru, Arco Verde e Agrestina. Muito bem. Nesse universo cultural, a troca é muito importante, porque uma vez que a cultura popular ela passa por uma renovação com o surgimento de novos nomes, é necessário essa troca, para que os poetas de hoje possam aprender com a geração do passado como fazer a poesia popular de uma forma pura, né, sem modernizar tanto a questão da métrica, seguir a métrica cantada dos poetas das gerações anteriores, que é muito importante poder preservar isso. Cada dia mais o cordel é estudado, é analisado no mundo todo, não é? E aí o cordel, houve um momento em que a gente pensou que o cordel teria fim, o que foi uma grande bobagem nossa, porque o cordel jamais teria fim, é muito grande para ter fim, e o que vem do povo, o que é do povo não tem fim, não teria fim nunca, e o cordel muito menos, né?